Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o Bahia entrou na parada por Ferreira. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, que deseja Rodrigo Garro e também Benjamin Hohlheiser. Bora te atualizar sobre essa história de Pedrinho deixando o Atlético Mineiro para jogar no Timão ou voltando para o Shakhtar Donetsk. Quero contar também sobre a poupança de muitos milhões de reais do Palmeiras. Flamengo mais otimista em relação a Léo Ortiz, depois da inclusão de um lateral na parada com o Red Bull Bragantino. Te falo sobre as últimas no mercado, Gil muito perto de virar reforço do Santos, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e no dia 27 de dezembro, quarta-feira, tem jogo importante para você apostar na 1xBet. Tô falando da Premier League com 3 partidas todas à tarde. Tô indo de vitória do Brentford contra o Wolverhampton, de vitória do Chelsea contra o Crystal Palace e de vitória do Manchester City contra o Everton, mesmo na condição de visitante. Para você se divertir e apostar comigo na 1xBet é super simples. Pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro agora mesmo. Só não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Bruno Mendes. Zagueiro uruguaio que deixou o Corinthians de graça, era cotado para jogar no Flamengo, no Internacional, especulado até no Vasco, mas é novo reforço do Granada, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. O Granada tem só 8 pontos em 18 jogos, enorme risco de rebaixamento. Ainda assim, o Bruno Mendes optou por jogar por lá. Quero contar também que se o Jean Lucas de fato fechar com o Bahia, o Tricolor vai ter de pagar 6 milhões e meio de euros ao Santos, mas apenas 3 milhões e meio em dinheiro. Os outros 3 milhões serão por assumir uma dívida que o Santos tem com o Mônaco, que era o dono dos direitos econômicos do atleta. Quero falar também que o João Basso, zagueiro que pertence ao Santos, deve atuar por empréstimo na temporada de 2024 no Grêmio. Negociação está super bem encaminhada, empréstimo com opção de compra. Já o Botafogo encaminhou o retorno de Jefinho, atacante revelado no Rio de Janeiro, com boa passagem pelo Botafogo antes de ser vendido ao Lyon. No futebol francês, coisa não funcionou muito bem para ele. 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. Se confirmada a negociação, Jefinho chega com potencial para ser titular. Estava jogando muita bola antes da transferência. Já o Fortaleza avançou para contratar Lucas Hernandes. Vocês lembram dele, né? Meio atacante revelado no São Paulo, que pertence ao Portimonense, esteve emprestado em 2023 para o Botafogo. Para completar o giro de notícias, o Fluminense já enviou proposta oficial para ficar com o Luiz Henrique por empréstimo de uma temporada. O Betis precisa negociar o atleta até para abrir uma vaga de estrangeiro para que possa ser contratado outro jogador. Se o Betis responder de forma positiva, Luiz Henrique deve ser anunciado muito em breve. Para fechar, preciso te atualizar sobre o América, que vai jogar a Série B e se aproximou de 2 reforços. O goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, negócio bem avançado, e Luan Patrick, zagueiro que é do Atlético Paranaense, jogou emprestado no Atlético Paranaense. Ambos chegariam ao Coelho por empréstimo de uma temporada. Hora de falar sobre o Vitória. Conversei na noite dessa terça-feira com o presidente do Vitória, o Fábio Mota. Várias revelações super importantes. Uma delas, a de que o Vitória e os outros 3 times que subiram da Série B para a Série A ainda não receberam o prêmio prometido pela CBF pelo acesso à primeira divisão, algo na casa de 3 milhões de reais. E o não pagamento se dá por conta da enorme confusão na qual se meteu o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Você vai lembrar que alguns dias atrás o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a anulação da eleição do Edinaldo. Ele e todos os seus vices não podem ter mais cargos, há necessidade de uma nova eleição sem ter com quem se comunicar. O Vitória não recebeu esse dinheiro. O presidente também afirmou ainda que de cada 3 reais que ele gasta desde que assumiu a presidência do Vitória, 2 são para o pagamento de dívidas. Vitória que subiu da Série C para a Série B e da Série B para a Série A em 2 anos consecutivos. É uma das novidades da próxima primeira divisão do Brasileiro de 2024. O presidente ainda falou sobre contratações e disse não ter medo do Bahia, mesmo com a possibilidade de o rival investir 300 milhões de reais em contratações.
Fábio Mota lembrou da temporada de 23, quando o Bahia investiu cerca de 100 milhões de reais e só conseguiu vencer um dos dois jogos com enorme dificuldade, tendo vitória como melhor em boa parte do jogo. Bora falar agora sobre o Vasco, quero te contar o que há de verdade sobre a possibilidade de Hugo Moura, volante que é do Atlético Paranaense, pintar como reforço no Cruz Maltino. Informação trazida pela Tetris, ou pela Tretis, que cuida das coisas do Atlético Paranaense. A notícia dá conta de que o Vasco tem a intenção de fechar com o Hugo Moura e já estaria em negociações avançadas com o Atlético Paranaense. Você vai lembrar do Hugo, né? Jogador de 25 anos de idade, formado no Flamengo e que esteve com o Alexandre Matos no próprio Atlético Paranaense. Temporada atual de 48 jogos, não fez gol nem deu assistência, foi titular em 20 jogos, reserva em 28. Fui conversar com uma fonte do Vasco para saber se existe a possibilidade de negociação. O nome está completamente descartado. O Vasco está atrás de outras opções para esse setor de meio campo. Quero falar agora sobre o Santos, que anunciou nas últimas horas a chegada de Giuliano e avançou para compra. Tá certo? Uma compra, né? O jogador está livre, mas acerto. Encaminhou acerto com Gil, outro atleta que pertencia ao Corinthians. Gil, que entre salários, direitos de imagem e luvas, tinha direito a R$ 1.400.000 por mês no Timão. A maior parte dessa grana era por conta de dívidas que o Timão tinha com ele. Pois bem, Gil ficou livre no mercado, teve algumas sondagens do futebol brasileiro, mas tem negociações bem avançadas com o Peixe. A ideia é que o anúncio aconteça nas próximas horas. Vale a lembrança de que a presença do Fábio Carille foi determinante para o acordo com o Gil. Carille e Gil têm uma relação muito próxima desde a época em que o Carille era treinador alvinegro. A negociação deve ser confirmada muito em breve e o anúncio pode acontecer a partir de 2 de janeiro. O Gil deve assinar uma carta de intenção que passa a se transformar, que se transforma no contrato em definitivo quando Marcelo Teixeira assumir de fato o comando do clube. Atleta que disputou 444 partidas pelo Corinthians com 19 gols, acabou não ficando diante da reformulação na diretoria. Reforços já contratados pelo Santos para a próxima temporada: Bigode, William Bigode, ex-Atlético Paranaense, Giuliano, Otero, Casares, Aderlan, Jorge e Pituca. Outros nomes também vão chegar. O Santos pretendendo mudar bastante. As confirmações também importantes das permanências de Furque, Rincon e João Paulo, que tiveram salários reduzidos para permanecerem na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, que está tão animado com a contratação de Léo Ortiz, que já autorizou o departamento de marketing a trabalhar no conteúdo para divulgação da sua contratação. Ainda falta o ok do departamento de futebol para que esse comunicado aconteça, mas o Flamengo passou a ter mais esperança em relação ao negócio com o Red Bull Bragantino depois da inclusão do Mateuzinho. Enquanto falava-se apenas em dinheiro, a distância era grande. O Flamengo chegou a sugerir 6,5 milhões de euros contra uma pedida de 10 milhões de euros do Red Bull. Para que o negócio pudesse avançar, o Flamengo sugeriu a participação do Mateuzinho nesse negócio. O Red Bull Bragantino procura lateral há bastante tempo. Cheguei a contar essa história para vocês alguns dias atrás. O Natan, que pertence ao São Paulo, quase foi parar no Red Bull Bragantino. O Red Bull acabou por encerrar as negociações com o São Paulo porque tinha a perspectiva de ficar com o lateral do Flamengo. Discutiu-se Wesley, discutiu-se também Mateuzinho. Coisa deve engrenar para que o anúncio aconteça a qualquer momento. Seria o segundo reforço confirmado do Fla para 2024. O primeiro deles, Nicolás de la Cruz, comprado por 18 milhões de euros. O Flamengo também tem a ideia de fechar o mais rápido possível com o Matias Vinha, lateral esquerdo que pertence à Roma e que já foi jogador do Flamengo, jogador do Palmeiras. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Queria contar para vocês sobre uma poupança multimilionária que o Verdão tem e é muito pouco falada. Você sabia que o Verdão tem cerca de 80 jogadores registrados no clube ou com percentuais no clube mesmo não estando mais no Palmeiras? São atletas contratados pelo João Paulo Sampaio para as categorias de base, que acabam não tendo espaço no Verdão e são emprestados ou liberados em definitivo, deixando percentuais de uma futura venda para o Palmeiras. E esses negócios vão acabar por garantir dinheiro ao Palmeiras. Vou citar um exemplo claro. O Palmeiras acertou nas últimas horas a venda de Lucas Freitas para o Grêmio. Negócio fechado em 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Há ainda a prerrogativa de que o Grêmio compre mais 20% dos direitos econômicos por 2 milhões de reais. O negócio total pode chegar a 7 milhões, com o Palmeiras ficando ainda com 30% do valor de uma venda futura. Esse negócio está fechado. É oficial, zagueiro canhoto que havia sido contratado para o Sub-20 do Palmeiras por João Paulo Sampaio. Outro acordo que deve render nos próximos dias mais dinheiro. Breno, volante da base alviverde, negociado com o América, esteve no time vice-campeão da Copinha.
o América perdeu justamente para o Palmeiras a final da Copa São Paulo de Juniores. O Breno atuou como titular durante quase toda a temporada no América e tem uma proposta do Shabab Al-Ahly. Esse interesse do clube do mundo árabe é antigo. Proposta de 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras é dono de 40% dos direitos econômicos e se o negócio se confirmar e essa possibilidade existe, vai ser mais grana para o Palmeiras. Até estava conversando com o pessoal do Palmeiras e o pessoal disse que esses atletas que já não estão mais no Verdão são uma enorme poupança, porque a qualquer momento podem garantir dinheiro. São excelentes notícias para um Palmeiras que sempre precisa de dinheiro, apesar de ser um dos clubes com maior faturamento do futebol nacional. Bora falar agora sobre o Pedrinho, quero te explicar o que há de verdade na possibilidade de um meio atacante que hoje está no Atlético jogar no Corinthians. Pedrinho que foi formado no próprio Corinthians, vendido para o Benfica, também esteve no Shakhtar e nesse momento defende o Galo. A informação sobre o interesse do Corinthians foi divulgada pelo Thiago Fernandes. Antes de gravar o vídeo conversei com o Will Dantas, o Will é representante do Pedrinho e disse que não tem muito cabimento que o Pedrinho vai jogar no Corinthians com o Timão devendo 6 milhões de euros ao Will Dantas, ainda da venda do jogador por Benfica. A situação real do Pedrinho hoje é permanecer no Atlético ou ser devolvido para o Shakhtar Donetsk. O contrato de empréstimo termina na metade do ano, mas o Shakhtar faz enorme pressão para que o jogador volte em janeiro para a Ucrânia. O Shakhtar inclusive promete um aumento de 50% do salário caso essa negociação aconteça, caso ele retorne para o futebol ucraniano. Pedrinho tem a vontade de ficar mais 6 meses no Galo para depois tentar negociar uma compra em definitivo por parte do Atlético. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Pedrinho ainda não conseguiu decolar com a camisa atleticana, foram muitas lesões e não há certeza de que o Pedrinho possa ser alguém que custe 8, 10 milhões de euros e faça valer a pena tanto investimento. A maior expectativa, a maior possibilidade de que o Pedrinho cumpra os últimos 6 meses do contrato com o Galo e retorne para o futebol russo, a menos que a FIFA permita um outro tipo de negociação de empréstimo, de suspensão. Vamos explicar direito essa história. Você vai lembrar que por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a FIFA criou uma regra permitindo atletas vinculados a clubes russos e ucranianos que esses atletas possam suspender os seus contratos durante o período de guerra. Essa permissão, que foi dada nos últimos 2 anos, se encerra agora em 31 de dezembro. E a FIFA deve emitir um novo posicionamento. Será que essa regra vai continuar valendo para o ano que vem? Se houver essa atualização, o Pedrinho pode tentar permanecer no Galo dessa maneira, situação parecida à do Maicon no Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians. Contei para vocês nessa terça-feira que Rodrigo Garro, meio atacante do Tajeres, jogador argentino de 25 anos de idade, interessa ao Timão. Quero contar que Benjamin Hohlheiser também. Esse é um atacante de 23 anos de idade, canhoto, que joga aberto como ponta direita, pertence ao Estudiantes, embora tenha sido revelado no River Plate. Você vai lembrar desse cara, arrebentou no jogo contra o Corinthians em partida da Sul-Americana. Os presidentes do Corinthians e do Estudiantes já estiveram juntos recentemente e o nome do Hohlheiser foi discutido. Antes de gravar o vídeo, uma fonte do Corinthians me contou que tanto o Garro quanto o Hohlheiser foram analisados pelo Cifut, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e recomendados para a comissão técnica que aprovou. A partir daí, o departamento de futebol começou a trabalhar na tentativa da contratação de ambos. O Garro está avaliado pelo Transfer Market em 6 milhões e meio de euros. O Hohlheiser custaria algo na casa dos 8 milhões de euros. Há uma dificuldade a mais em relação ao Hohlheiser, o interesse do Benfica. O Corinthians admite interesse em ambos, mas assegura que nenhum deles está perto de ser contratado. Qualquer novidade eu prometo voltar aqui para contar para vocês. Combinado? Para fechar o vídeo preciso te atualizar sobre Ferreira. Negociação das mais chatas envolvendo São Paulo, Ferreira e Grêmio, e ela é longa porque o São Paulo tenta, como fez com o Caio Paulista, um maior desconto possível na transferência. Diante das dificuldades financeiras, o São Paulo não paga aquilo que foi pedido pelas outras partes e vai tentando alongar para ganhar na base do cansaço. Com o Caio Paulista não deu certo, até porque o Palmeiras apareceu e fez uma proposta maior. E é isso que pode acontecer também com o Ferreira. O Bahia entrou em contato com o Grêmio e com representantes do atleta para demonstrar a intenção de contratar o Ferreira e prometer uma proposta para os próximos dias. Se essa oferta chegar com o respaldo do Grupo City, pode acontecer de o São Paulo perder o Ferreira para o Bahia, como perdeu o Caio Paulista para o Palmeiras. A menos que o São Paulo chegue aos valores pedidos, não só pelo Grêmio, mas também pelo representante do Ferreira. Ainda não há um acordo fechado.
financeiro, em termos de salário, direito de imagem e luvas, entre São Paulo e Ferreira. O Ferreira já disse que quer jogar no São Paulo, que é São Paulino de infância, conversou com o Dorival Júnior e ficou encantado com aquilo que ouviu do técnico do Tricolor, mas falta a parte financeira para ser acertada. Nicola, a distância é grande? Não. Ouvi de uma pessoa envolvida nas tratativas que numa ligação tudo pode ser resolvido, basta que o São Paulo aceite pagar aquilo que está sendo pedido ou se aproxime. Então, agora resta saber se a entrada do Bahia nessa parada vai acelerar o processo do São Paulo ou se o Tricolor vai de fato perder mais um reforço para o ano de 2024. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo também, a gente se encontra à tarde, tem também live a partir das 7. Abraço, tchau!